Sejam muito bem-vindos a mais um Univale Rádio na Rede Oriente FM. Mais uma vez com esse queridão aqui, Mano e Bob. Dois essa semana. Dois essa semana, a gente tá trabalhando bastante. Nossa, essa semana tá corrida. E dessa vez a gente tá com um pessoal diferente aqui, um pessoal bem vestido. Vou puxar aqui, quem tá assistindo vai ser assim, vai ser nesse revezando o microfone aqui. Pessoal da sua área, Da minha área. Da sua área, do curso de Direito. Daqui a pouco a gente abre. Daqui a pouco a gente abre pra eles, mas a gente já adianta que são de curso de Direito. Você tá gostando do curso, falando isso? Nossa, aquele curso é interessante, muito interessante. Acho que eu me encontrei ali. Fico feliz em tá tudo dando certo lá. O Ivar vai ser a gente sabe que já tem muito, né? Vai ser um tipo de influência ali na área de Direito, porque o cara já tá pegando um jeito aqui na comunicação, né? Então ele tá misturando, ele tá fazendo Direito na academia e na prática tá fazendo comunicação da mesma maneira também, né? Sem dúvida, dá liga, com certeza dá liga, com certeza. A gente falou nessa semana, né? Isso aí a gente tá falando de gravação, né, pessoal? Quando vai ao ar é outra história. A gente falou nessa semana já de saúde, né? Uhum. E agora a gente vai falar do direito, então, né? Do direito. Bacana. Vamos abrir pra galera, então? Bora cortar pra eles? Bora. Aí, ó, 3 convidados. E sempre com casa cheia, hein, cara? E hoje a gente tem... Hoje tem bastidores aqui. Tem bastidores, tem plateia. Plateia. Bom demais. Isso é muito ótimo. Gente, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. A gente começa, como sempre, né? Pedindo para vocês se apresentarem de forma muito livre, muito à vontade. Vamos começar pela professora. E depois a gente vai para os nossos queridos aqui também, para saber do que a gente vai falar hoje. Então, olá pessoal, olá Bob, olá Ivar, eu sou a professora Elizabeth e eu trabalho com a disciplina Produção Discursiva, Oralidade Escrita no curso de Direito e eu já estou lá há 6 anos. E eu confesso que no início foi bem complicado, porque a gente sabe que as normas gramaticais são as mesmas para qualquer gênero textual, mas quando a gente entra nas especificidades de cada curso, aí a gente precisa de estudar mais um pouquinho. Mas, para mim, foi muito bom, porque eu aprendi demais, principalmente com esses meninos aqui que aceitaram o desafio de escrever um livro comigo. Aí eu já estou dando uns spoilers. Muito bom. Vamos lá. Olá pessoal, olá a todos que nos acompanham, meu nome é Daniel, eu sou discente do 4º semestre do curso de Direito da Univale, eu sou discente do 4º semestre do curso de Letras também, de outra instituição. Caramba. Eu tenho muito prazer pela escrita, sou assíduo nos lançamentos da Academia Valadarense de Letras, tenho muito prazer pela escrita, a escrita realmente nos encanta, não é mesmo? A palavra, como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Boa, e através essa. dela nós podemos nos desprender. Adoro essa. Ferreira Goulart, que era maranhense, mas atleticano. Sempre. Olá pessoal, meu nome é Leonardo, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que esteja nos ouvindo. É uma honra estar aqui e até mesmo participar desse livro como coautor. Foi um convite, né, muito bem aceito, prontamente aceito por toda a turma. Atualmente eu me encontro no quarto período B, né, no noturno, e por mais que tenham sido, né, vários obstáculos para escrever o livro, graças a Deus deu tudo certo, né? Superamos os obstáculos e hoje estamos aqui, né, com todos vocês nos ouvindo e até mesmo falando um pouco sobre isso. Muito bom. E de que livro que a gente está falando? Vamos lá, vou mostrar esse livro aqui, ó. Tem como pegar aqui? Vamos. Olha aqui, ó. Ali, ó. Aquela câmera lá. Não dá para dar o zoom aqui não, gente. Pelo menos por enquanto. O Ivan vai tentar aí. Esse aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Enquanto isso, a gente fala o nome dele aqui, ó. Gêneros Textuais Jurídicos. Inclusive, ficou lindo o livro, viu? Ficou maravilhoso. Eu vi que a Beth fez um monte de coisa aqui, né? Quando eu tava lendo aqui, eu falei, ué, gente, a Beth fez tudo aqui, ó. Coisa. Um punhado de coisa aqui, muita gente. E assim, claro, uma equipe grande, vocês vão falar sobre isso, né? Ninguém faz nada sozinho, mas aqui dá aqui, ó. Pegou, legal, ó. O cara é fera, bicho. Aí, ó, vai ser advogado, o cara vai ser muito completo. Vai ser tipo um Boni, um abraço pro Boni. Nossa. Vai ser um cara polivalente aí, ó. Muito legal. Lindo, cara, linda a capa. E eu tenho certeza, não li, confesso, mas eu tenho certeza que o conteúdo também tá bem legal. Fala pra mim, gente, como é que surgiu essa ideia? De onde que veio isso? Qual foi o desafio? Conta a história desse livro pra gente. Então, Bob, quando eu iniciei trabalhando a disciplina no curso, e aí tem uma organização, né, de acordo com a ementa da disciplina, e no final da ementa tinha lá a redação jurídica e os gêneros textuais. Legal. E para apresentar esses gêneros textuais para os estudantes, aí eu me deparei com uma lacuna, que não tinha um livro que fosse um compilado desses gêneros textuais para quem está no início. Uhum.
Aí tinha que fazer pesquisas, procurar em fontes seguras, e cada semestre era um desafio. Entendi. Até que chegou no início de 2024, com a turma do Léo e do Daniel, aí eu os desafiei, vamos fazer um livro, vamos pesquisar mais, fundamentar melhor, e vamos organizar uma obra, né, para contribuir com quem está iniciando o curso de Direito e para as pessoas curiosas também que querem entender mais um pouco sobre a questão dos gêneros textuais jurídicos. Legal. E aí eles aceitaram o desafio, e aí nós iniciamos no semestre, quando eles estavam no primeiro, e aí no segundo semestre, com o apoio do coordenador, o professor André, a quem eu agradeço muito, porque se não fosse pelo apoio e empenho da coordenação, nós não teríamos conseguido, né, organizar essa obra. Aí dividi os grupos, cada grupo ficou incumbido de fazer um capítulo. Sim. E aí, quando eles fizeram, eles encaminhavam o capítulo, eu lia, devolvia, fazia algumas observações. Quando eu percebi que estava ok, eu pedi ajuda também dos meus colegas que são especialistas da área, os meus colegas do curso de Direito. Certo. Que também abraçaram a causa. Eu não vou citar o nome, que são muitos, para eu não correr o risco de esquecer o nome de algum. Sim. Então, a quem eu agradeço muito, aos colegas que contribuíram. Aí eles revisaram. Depois, eu encaminhei, né, o projeto para a editora. A editora... Univale Editora? Univale Editora, Legal. Isso. Aí passa por um processo, por 3 avaliações. Sim. Aí depois que passa pelas avaliações, teve um avaliador que fez um comentário muito interessante falando da importância do livro, que para quem está no início, né, e que inclusive essa disciplina é fundamental, né, esse trabalho gera um resultado muito positivo, né, para quem está no início de carreira. E aí foi muito bem avaliado. Aí depois encaminha de volta, aí o professor Diego ajudou na revisão final. Bacana. E na estrutura, né, esse compilado lindo aqui, toda a diagramação. Então, a pedagoga e estudante de designer Andréia, que eu agradeço demais da conta também, que fez essa obra ficar linda dessa Andréia forma. também tem o nome dela, se repete ali na Andréia fez muita coisa. E o professor Daniel Rômulo, que é de sim. língua portuguesa e é inspetor da rede municipal, que também fez a revisão, porque ele é de língua portuguesa e a editora, mesmo eu sendo professora de língua portuguesa, a editora exigia que um outro fizesse por eu ser uma das organizadoras. Para evitar aquele olhar mais, né, enviesado. Assim, até mesmo porque fica com vícios, né? A gente vai lendo muitas vezes, é bom ter um outro olhar. Bacana. E aí tivemos esse belo resultado. Ficou maravilhoso. Que vai servir para muita gente que está no início, que está começando a fazer as peças, né? Começando lá na petição inicial. Então, aqui tem uma estrutura que está bem didática, bem fácil para o iniciante compreender. Bacana. Só para... Aí eu quero saber dos meninos 2 coisas aí, vocês fiquem à vontade para saber quem vai responder primeiro. Explica para a gente como é que foi na hora que chegou essa proposta, né? Se a galera já se empolgou de cara, ou se vocês foram entendendo se ia dar para encarar, e depois como é que foi o processo, e também o que são esses gêneros, que a professora já até adiantou, né? São não sei se eu estou falando besteira, vocês vão me corrigir. São diferentes tipos de peças, documentos dentro do universo jurídico, né? Mas fala aí para a gente com autoridade. Bem, o convite ele foi feito pela professora Elizabeth em maio do ano passado. Então já tem um tempinho, né, que a gente está trabalhando, né, Léo? Trabalha até chegar na concretização do projeto. Legal. E nós ficamos muito enobrecidos, muito felizes com o convite. A gente sempre fica um pé atrás, né, Beth? Assim, será que vai dar certo? Nós vamos escrever, nós vamos ser coautores, né? A gente fica sempre um pouco receoso quanto a isso. Mas o livro, ele abarca, né, ele congloba várias peças dentro do processo, como o mandato, a procuração, a petição inicial. E interessante, porque o socioleto jurídico é muito difícil. Como é que é o negócio aí? O socioleto. É isso. Cada área tem a sua, né? A medicina, o direito, igual a linguagem machadiana, né? É muito difícil. Estou traduzindo mal? É o vocabulário. Sim, é o vocabulário de cada área, específico de cada área. E nós colocamos a linguagem muito facilitada. A linguagem é de fácil acesso. Não só para quem está no universo jurídico, mas para quem está fora dele, é muito fácil o entendimento. Pro leitor é muito tranquila a leitura. Muito bacana. Cara, inicialmente foi um baque, né? Receber essa notícia, essa proposta. Essa professora tá maluca. Não, foi um baque.
Mas nós, graças a Deus, conseguimos superar, né, todos os obstáculos. Inicialmente, querendo ou não, a gente pensa, né, por mais que escrevamos petição e tudo mais, e vários gêneros textuais jurídicos, escrever um livro é muito diferente. Então a gente tem essa percepção e, querendo ou não, nós tivemos que adaptar a isso, fazer uma pesquisa e tanto, e entender realmente, né, como escrever e como chegar até o leitor, porque isso é necessário em um livro, né, em uma obra como essa. E saiu, né, saiu, graças a Deus deu certo, essa obra ficou maravilhosa, com a ajuda de muitas mãos, como vocês puderam ver, passou por muitas pessoas. Basicamente toda a nossa turma participou e prontamente se prontificou a escrever realmente, a estar conosco e a auxiliar nesse trabalho aí, né, com o convite da professora Elizabeth. Muito bom. Ô, Bob, tem uma questão muito interessante que eu falo muito com os estudantes na sala, porque se a gente volta na história, a gente vê que as peças, né, os textos jurídicos, antes, eles eram uma linguagem, assim, de difícil acesso, muito rebuscada. E, atualmente, vem se quebrando, né, esse paradigma. Preciso que as pessoas tenham consciência, principalmente quem escreve, que ele escreve para o outro compreender. Sim. Então, eu falo para eles, vocês vão lidar com várias pessoas, vocês vão lidar com pessoas que têm um acesso à cultura, um nível cultural maior, e com pessoas que têm pouco acesso. Sim. Eles vão chegar para vocês na simplicidade deles e contar o que aconteceu, e vocês vão ter que transformar aquilo numa petição ou em qualquer outro gênero textual que se faça necessário, né, numa linguagem formal, mas não tão rebuscada, porque a pessoa também precisa conseguir entender o que vocês escreveram. Sim, então, esse foi o nosso cuidado, de organizar um livro que fosse de fácil acesso para as pessoas, numa linguagem formal, obedecendo às normas da gramática da língua portuguesa, né, seguindo as normas da ABNT, mas que as pessoas consigam compreender o vocabulário. Muito nobre. Por isso, porque senão fica difícil. Então, volto a falar, quando a gente pega as peças, principalmente petições iniciais de tempos passados, aquela linguagem completamente rebuscada, que às vezes até pessoas do meio jurídico têm dificuldade de compreender. E hoje está caindo por terra essa questão, entendeu? Eu ia até perguntar isso, mas você acabou já respondendo boa parte. Vocês acham, aí eu acho que é difícil ter certeza, mas vocês acham que, e sobretudo os estudantes também, vocês acham que essas novas gerações aí de advogados, mas claro, promotores, defensores públicos, etc., eles estão caminhando para essa vertente de serem mais claros, de buscarem uma linguagem que seja mais objetiva? Pode falar. Com certeza, com certeza. A intenção do livro é isso, como a professora Elizabeth trouxe, né? É facilitar, é trazer algo mais claro e objetivo, querendo ou não. Hoje em dia, atualmente, nós queremos praticidade, né? É o ChatGPT ali, outra inteligência artificial que cria que redige pra gente um texto mais fácil, mas querendo ou não, que tenha uma compreensão clara e objetiva. E, querendo ou não, como também a professora Elizabeth já trouxe pra gente, os textos jurídicos como um todo, eles têm uma linguagem mais rebuscada, eles têm uma linguagem mais complexa. E a gente vê isso, né, no nosso dia a dia, nas petições que a gente examina, em todos os documentos jurídicos que a gente chega a olhar, tem essa linguagem mais complexa. E querendo ou não, isso vem caindo por terra também, de forma a facilitar tanto para a gente, na nossa área jurídica, como também para aqueles que nos leem, né, que são os cidadãos como um todo. Acho super nobre, eu estava até falando, né, eu acabei não completando o raciocínio, desculpa, professora. Acho super nobre porque a gente sabe que o Brasil é um país de muita discrepância ainda, né, de uma população em termos de instrução, ela é muito heterogênea. Sim. Então, assim, se a gente fizer, e aí eu falo do direito aqui, mas eu falo também da nossa área, que é a comunicação, muitas vezes ela é pedante, então ela usa muito termo em inglês, usa para parecer mais interessante, mais importante, mais refinada, e essas coisas ficam muito cafonas às vezes. Você poderia simplificar muito e tornar ali a interface com o cliente ou com o público muito mais simples, né?
Às vezes a galera consegue ser feliz, mas o pessoal é muito viciado ainda nesses termos, né? Sim. Eu não sei como é que é o direito, você ainda é meio viciado no latim ainda, isso ainda está bem Igual imperativo. o decujus, conhece o decujus? Decujus, já ouvi falar, mas já esqueci o que é. Que é falecido, a pessoa falecida. Decujus, Por que né? não coloca falecido? Né? Vai colocar decujus Mais pra fácil, quê? né? Com certeza. O jornalismo antigamente usava isso muito, mas vinha dos boletins de ocorrência, né? Como é que é? O decúbito, né? Decúbito quando a forma como o corpo estava, né, e tudo mais. Então o jornalismo transcrevia isso nos jornais ali, e eram termos assim, às vezes muito inacessíveis, né, para a maioria das pessoas. É lógico que cada área tem os termos específicos que não podem deixar de ser utilizados. Sim, Inclusive, eu falo muito isso com eles na aula. Então, para cada peça, tem os termos específicos, né, que eles precisam de utilizar, que é da área do direito. Mas isso não impede de fazer um texto com a linguagem menos rebuscada. Sim. Pode utilizar esses termos específicos, mas com a linguagem mais clara, Mais acessível, mais né? objetiva. E quando a gente fala de objetividade, não estou falando de deixar de colocar informações. Às vezes as pessoas se equivocam nesse sentido. Uhum. Ser objetivo é você falar o que precisa, sem ficar repetindo. Sim. Então, aí às vezes a gente pega peças mais antigas, que eram 80 páginas, e que quando você vai pegar o que vai ser utilizado mesmo, poderia estar redigido em 8 páginas, 10 páginas, Sim. né? Exato. Para colocar lá os fatos, por exemplo, vamos citar uma petição inicial, lá dos fatos, colocar os fatos bem claros, mais objetivos, para ter como fundamentar e para depois ter como fazer o pedido lá no final, que é na estrutura da petição inicial, entendeu? Então, assim, é isso que atualmente, né, tem se discutido. Sim. Dessa clareza, dessa objetividade, né, para facilitar o trabalho para todo mundo e o entendimento das pessoas também. Total. É uma coisa, aí fazendo um paralelo de novo, é uma coisa que o jornalismo também veio acompanhando. Quer dizer, a gente vive numa era de hiperinformação, a gente tem muita dispersão de tudo, né, de informação, e nós mesmos somos muito dispersos, tem muito estímulo, né? Então uma matéria, né? Não vou dizer uma reportagem, que as reportagens têm mais fôlego, mas uma matéria que antes tinha uma página inteira, hoje ela vai ser muito mais reduzida, né? Para ser lida num portal, de uma forma mais dinâmica, porque talvez colocada em um parágrafo, 2 parágrafos e deu o recado. Tudo um pouco mais breve, exatamente. Acho que o direito também, apesar de que aí a gente ainda vê, né, aqueles carrinhos cheios de documento ali, né, porque que aí o juiz, eu nem sei como é que isso funciona, cara, o juiz tem que ler aquilo tudo, é claro que ele tem a equipe dele lá e tudo mais, né. Pois é, igual antigamente as petições iniciais, muitas delas, com a doutora Vanessa estava falando, né, Léo? Sim. 180 páginas, petições inicial, muita coisa ficava a desejar. E hoje, como é que mais ou menos? Viu-se a necessidade, no máximo 10, 8 páginas, se tiver que colocar todo o litígio Pouquíssimas. necessário. Muito legal isso, né, quer dizer, a vida ficando um pouco mais prática para todo mundo, né, isso é muito legal. E aí, quando a gente pega o livro e olha a estrutura, então a gente deixa claro isso aqui. Então, tem uma estrutura que deve ser seguida para cada gênero textual. Sim. Inclusive, tem gêneros textuais que não circulam só na área do direito, aqui tem procuração, aqui tem requerimento, né, que são gêneros textuais que circulam, né, em outros meios, né, em outras áreas. Então, assim, não serve somente para quem é da área jurídica, porque muitas vezes a gente quer fazer uma procuração, então fala, né, a gente deixa claro essa importância de seguir uma estrutura, e eu deixo mais claro ainda de ler aquilo que nós escrevemos, o que o outro escreveu para a gente assinar, porque às vezes as pessoas, os textos estão tão imensos, que aí as pessoas assinam sem ler o que escreveu, que está lá escrito, e aí depois aparecem os problemas, né? Então, isso aí também, né, as pessoas precisam estar atentas. Então, sendo mais objetivo, mais claro, fazendo umas peças, né, mais acessíveis para as pessoas, vai facilitar a vida de muita gente, inclusive dos próprios advogados, né? Porque as pessoas não vão contestar tanto o que ele escreveu, né, Bob? Sim, com certeza. Porque, de repente, quanto mais você escreve, você está mais propício a errar. Com certeza, né? Sim. Se contradizer, né? Usar termos, né? Eu falo que tem que ter muito cuidado com determinados termos que está usando lá, porque os advérbios, dependendo da forma que você coloca, vai contradizer o que você
escreveu anteriormente. Então, quando você faz textos mais objetivos, você está facilitando a sua vida, Com certeza. né? Tem aquela... Eu nunca sei, para falar a verdade, eu nunca soube se essa frase tem alguma autoria, né? Esse caso, na verdade, não é uma frase. Que a pessoa escreveu um e-mail, cada um usa isso aí com um exemplo, né? Mas a ideia é a mesma. A pessoa escreve um e-mail gigantesco e pede desculpa no final, né? Desculpa o texto longo, mas é porque eu não tive tempo, né? Porque assim, se a pessoa não tem tempo, ela acaba fazendo aquela coisa no desespero ali, mas se ela dedica um tempo maior para aquilo ali, ela consegue ir cortando aquilo que é desnecessário, né? E fazer algo que seja objetivo, que passe a mensagem, que não prescinda de nada que é importante, né? E que consiga realmente ter um teor, mas não ser uma coisa imensa que gera ruído, esse tipo de coisa, né? Ou até preguiça da pessoa de ir atrás daquilo, né? De ler e tudo mais. Porque a gente sabe que muita gente não está acostumado com isso. Você curte ler, escrever, Ivan? Cara, mais ou menos. Mais ou menos, Parte aí. tem de firmeza nisso. Até que sim, só que o meu tempo também tá bem corrido, então fica um pouco difícil. Até acho muito interessante que os textos estão mais reduzidos, né, mais objetivos. Isso ajuda bastante pra gente que tem também o tempo reduzido, né? Sim. Eu acho muito legal. E aproveitando que tô na frente do microfone aqui, eu queria saber 2 perguntas. Quanto tempo que demorou pra fazer o livro? Boa. E qual que foi, assim, o maior desafio pra fazer ele? Cara, tá vendo? Tô falando que ele é jornalista. Então, como o Daniel citou, nós iniciamos em maio do ano passado, que eu estava trabalhando com eles, né, no primeiro período. Uhum. Aí eles começaram a fazer as pesquisas, apresentaram o trabalho para mim, e aí em agosto começou já fazer as revisões dos textos para nós encaminharmos para a Univar Editora. E aí passou o semestre, o segundo semestre de 2024, eles escrevendo, eu conferindo, depois encaminhando para os professores, e para em março desse ano estar pronto para ser encaminhado para a equipe avaliadora, que são 3 avaliadores que fizeram a avaliação. Mas o desafio maior, Ivan, foi a documentação. A parte burocrática. Sério? Você acredita que foi mais difícil mexer com a parte burocrática do que mexer com esses meninos todos escrevendo? Dá vontade de escrever outro livro, né? Sim, de verdade, Bob. E foi difícil porque é muito documento, eles assinam, o professor assina, eu assino, todo mundo assina e manda muitas autorizações. Então, assim, a parte burocrática é mais cansativa, porque, para mim, pelo menos, 1000 vezes escrever do que mexer com parte burocrática. Eu sou professora de língua portuguesa, né, gente? Então, eu gosto de ler e escrever. Mas aí deu certo, mas foi complicado, porque vai e volta, aí tem aqueles detalhes mínimos que precisa estar muito atento, aí às vezes eu mandava explicando, aí um assinava no lugar certo, aí a dupla assinava, o outro assinava no lugar errado, voltava a documentação toda, e assim, mas foi essa a nossa dificuldade maior, mas a escrita deles superou as minhas expectativas. Eu até coloquei isso no e-mail para o professor André, falei, André, mexer com a documentação foi muito complicado, foi mais fácil mexer com a escrita, né, a devolução para os meninos, do que mexer com a documentação, mas é preciso, né? A gente sabe que a gente precisa seguir as normas, e tem toda uma fundamentação legal que a gente precisa atender, então foi difícil, mas a gente sabe que é necessário. É a famosa ironia do destino, né? É a burocracia se vingando aí da galera do direito aí, ó. Do direito penal, Mas é só uma piada, né? Porque a gente sabe que o direito existe justamente para desembaraçar muita coisa. É né? verdade. As políticas públicas existem para garantir o direito das pessoas. Justamente, exatamente. Não tem como, né? Às vezes desagrada uns, mas agrada os outros, né? E eu acho... Se não tiver as legislações, o que o ser humano faria nesse mundo? Justamente. Tendo as legislações para fins diferentes, já tem muitos problemas, imagina se não tivesse. Já está do jeito que está, Já né? está do jeito que está, seria muito pior. Nossa Senhora, o pessoal do direito deve descobrir isso logo no primeiro período, mas tem muita gente que ainda não sabe. Eu acho linda essa coisa da origem da palavra, né, burocracia, que é algo como o poder do escritório, né, se a gente fizer uma tradução, que é o birô, né? Então, que é o poder da máquina, né? O poder daquilo que está sendo definido ali nos documentos e tudo mais, que vai reger ali, né, os trâmites de tudo que acontece. Então, eu quero ser sócio de um clube, existe uma
uma Isso. burocracia, existe um poder Caminho de algo acessível. que está definido. Exato. Eu quero ingressar num país, eu preciso seguir os trâmites daquilo ali, daquelas exigências. E aí é muito bonito isso, né? Porque assim, se você não tem isso, você tem anarquia, você tem uma loucura, cada caso vai ser um caso. É. Aí num país de 210 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, já é uma confusão, já tem muito desafio. Se não tivesse uma burocracia, a gente estava liquidado, né? É difícil, complicado. mas é necessário. Exatamente, Né? exatamente. É isso. Tipo isso, né? Se você não tiver uma obra como essa que auxilia, né, as pessoas, é claro, ninguém fica à deriva, mas o trabalho das pessoas fica muito mais complicado, né? Por isso que o conhecimento é legal, e por isso que desafios assim são bacanas, né? Porque você consegue reunir um conhecimento que é sólido, Uhum. que é crível, né? E que é exequível, né? Não é uma coisa, a gente fez uma publicação e a gente se orgulha dela. Não, é algo que realmente vai ser usado, né? Vai ter uma utilidade, assim. Isso é muito bonito. Isso é verdade, assim. com certeza. Vocês têm que se orgulhar muito. Sim, com certeza. Vocês têm que se orgulhar muito. Ah, tem um detalhe, né, que eu estava esquecendo. Inclusive, parece que ele ia vir, né? Tem um aí qualquer, tem um aí que um primo meu, o Caio, um abração pro Caio, ele participou, né? Foi um dos Sim, autores, né? Sim, Caio Legal. foi um dos autores. Caio Tem- Vilela, um abração, meu querido. Uma grande pessoa, tá? Muito legal. Participou com a ele é gente. da mesma turma? É. Porque é a mesma turma. Pô. Sim. Tô viajando. É a mesma turma, muito legal. Cara. Bacana, viu? Bacana. Eu gosto demais do São Caio. assim, vários estudantes da turma deles que aceitaram o desafio. muito legal. É bonito isso. Pessoal, apesar dos desafios de escrever o livro, vocês fariam outro, talvez uma parte 2 desse aí, ou algum com outro tema? E Claro, aí? mas é só um tempinho pra gente dar uma respirada, né, Vete? Aí, As férias. estamos aí pra Com isso. certeza, com certeza. Foi uma oportunidade tanto e, querendo ou não, poderia vir outras duas, Aí três. vai, eles estão no 4º período. Até chegar no 10º, o desafio para mim, eu topo qualquer É a negócio. sua vez agora. Eu aceito o desafio e eu acho assim que o aprendizado, além de contribuir com as pessoas, né, em geral, não só quem é da área do direito, mas com o público em geral, escrever, pesquisar, nos ensina muito. Demais. Então, o que eles aprenderam pesquisando, porque tiveram que fundamentar, principalmente consultar, né, o CPC várias vezes para ver se estava CPC é o Código de Processo Civil. Então, está fundamentada, a maioria das peças aqui fundamentada no CPC. Muito bom. Então, assim, é um aprendizado para a vida, né? Então, tudo aquilo que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. Tudo, a gente usa Então, tudo. É um orgulho ter, né, conseguido organizar a obra com a participação deles e um orgulho de saber que eles pesquisaram e aceitaram o desafio. Então, a turma está de parabéns. Demais da conta. Muito. E parabéns para a editora também, porque eu sempre falo isso, né? Eu tenho horas lá na editora, então é muito pouco, mas durante a semana eu sempre acompanho um pouco do trabalho deles. E eu sei que o negócio lá é feito com muito cuidado, com muito afinco, com muito empenho, muita dedicação, muito zelo. Então, assim, se isso aqui está pronto, eu tenho certeza que isso aí passou por um trâmite muito rigoroso, muito cuidadoso, é coisa de excelência, porque senão não passaria, não estaria ali a chancela da Univale Editora, não. Ô, Beth, para suas próximas turmas é leitura obrigatória, né? Aí, ó. Fala. E isso para minhas próximas turmas e vai facilitar o trabalho deles, né, Daniel? O Daniel só me encontrava no corredor, as próximas turmas não vai ter que ficar fazendo muitas pesquisas. Eu falei, Foi eu difícil. encontro outras pesquisas para eles fazerem, Bob. Sempre tem um problema para resolver. Sempre tem. Sempre. A gente busca mais, né? Busca mais, Uai, a gente Sempre busca acha. mais, Sempre sempre acha. acha. Nosso papel é esse. É isso aí. E você já escreve outros gêneros? Já gosta? Já pretende escrever? Você falou que gosta muito de ler, de escrever, que acompanha. Nossa, assim, bem, tem alguns projetos. É. Eles estão na caixinha. Legal. Mas vão sair um tipo, dia. tipo romance, ficção. essas Poemas, coisas. Poema. uhum. Nossa, legal. Eu também adoro. Eu gosto de escrever poema, gosto de escrever crônica, adoro essas coisas. Gosto muito. Mas eu também sou meio preguiçoso, assim, né? A nossa vida é muito corrida, né? Não é preguiçoso, não. Mas na hora de encarar esses trâmites para uma publicação, eu vou deixar mais para frente. Faz parte. Poxa, eu acho que é isso, né? É isso, um detalhe Faltou alguma importante. coisa? Fala Tá aí, faltando querido. aqui, ó. Como é que o pessoal encontra os livros? Onde que a gente acessa para encontrar eles? Faltou importante. Nossa Senhora. Então, o livro já está disponível no site da Univale Editora e na própria
a editora, né, a Univale Editora, tem o livro físico para ser adquirido, se as pessoas assim quiserem. A Univale Editora que fica ali, quem conhece o Campus 2 aqui da Univale, fica ali no prédio da biblioteca, ali, é bem facinho de achar, fica ali numa lateral ali do prédio da biblioteca. O prédio da biblioteca chegou na Univale, é o primeiro que a gente vê ali, né, ele grandão, tem um auditório e tudo mais, ali nesse complexo ali. Então é facinho de encontrar. E no site da Univale, univale.br, é só acessar lá o site da editora, né? E aí o livro está lá disponível em PDF, só baixar. Muito bem lembrado, eu estava baixando, cara. Ainda bem que tem um comentarista aqui, um parceiraço aqui, né? E quem gosta de ler físico, né? É só procurar na Univale Editora também, que tem o livro em formato físico para as pessoas adquirirem. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Verdade. A capa super bem feita, nossa senhora, coisa... Mais uma vez, obra da Andréa Cecília. Um abraço para a Andréa, muito querida. Bacana demais. Bom, é isso, né? Acho que sim. Gente, muito obrigado, parabéns. E o Ivan daqui uns dias vai estar também de ter paletó, também. Bonitinho. Mais organizado aí. Vai melhorando de acordo com a corrida. Quando a gente fica perto desses meninos, fica até mais bonita, né? Olha como que eu estou. Mais elegante. Gente, parabéns de novo, muito obrigado. Como a gente sempre fala, e não é da boca para fora, a casa está à disposição aqui. A rádio é de todo mundo, porque a Univale é uma instituição comunitária, então a rádio é realmente da comunidade. Sempre que tiver uma novidade dentro da área do direito, seu romance, seu livro de poesia, seus projetos, você próximas também, professor, por favor, pode chegar. E a plateia também, hein? Se tiver alguma novidade aí, pode vir. Só sentar aqui e a gente bate um papo legal. Bom demais. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Muito obrigado, queria agradecer, eu falo por toda a quarto A, né, e até mesmo por alguns membros da quarto B atualmente. Agradecemos pela oportunidade de mostrar essa obra, esse trabalho que durou 1 ano praticamente, né, e que tiveram vários esforços coletivos. Muito bom. Pois é, como o Léo disse, em nome de toda a turma, muito obrigado pela recepção, gente, foi muito bom estar aqui, até a próxima, valeu. É isso, né, querido? É isso então. Bom demais. Fechou? Pode ser encerramento? Gente, mais um papo legal, falando de gêneros textuais, jurídicos, mas falando de produção, falando de trabalho em equipe, falando de dedicação, de tempo, cuidado. Acho que quando a gente senta aqui, a gente sempre fala um pouco disso, né? De gente, de vida, de cuidado, de união. Acho que a pesquisa, a unidade é muito isso. Então foi um papo muito gostoso. Até a próxima. Obrigadão. Valeu. Até.